Ela te deixou, virou as costas, fez você se sentir substituível, talvez tenha até sumido como se você fosse apenas uma fase. E agora ela volta. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? A maioria dos homens, quando uma mulher volta, reage com o coração e não com a cabeça. E é aí que muita coisa desanda, porque nem toda volta é sincera e nem todo arrependimento é real. A verdade, o retorno dela pode ser tão perigoso quanto o abandono. Pode ser culpa, pode ser tédio, pode ser carência, pode ser só ego. Mas o homem comum não enxerga isso. Ele só vê o sorriso, o oi sumido, e já começa a fantasiar uma nova chance, um recomeço. Só que antes de recomeçar qualquer coisa, você precisa perguntar: por que ela foi e por que ela voltou? É difícil admitir, mas tem mulher que volta só para confirmar que ainda tem controle, que você ainda está disponível. E se você não estiver firme, ela entra, mexe tudo e vai embora de novo. Só que dessa vez, você sai ainda mais quebrado. Esse vídeo não é sobre vingança, não é sobre jogar com ela, é sobre jogar com clareza emocional e respeito próprio. Você precisa entender a psicologia feminina por trás de um retorno inesperado e, mais importante ainda, precisa conhecer a sua própria mente quando ela reaparece. Porque, irmão, tem volta que é presente e tem volta que é armadilha. O problema é que as duas vêm com o mesmo perfume, o mesmo olhar e o mesmo discurso doce. E se você não estiver preparado, vai cair de novo, na mesma história, com a mesma mulher e no mesmo erro. Então, se você quer saber o que realmente fazer quando ela volta, fica comigo até o final. Aqui, você não vai ouvir consolo, vai ouvir verdade. Primeiro, não comemore tão rápido. Ela voltou, apareceu do nada, mandou mensagem, puxou assunto, perguntou como você está. E aí, você já começa a sorrir como um adolescente apaixonado. Erro número 1. A maioria dos homens, quando uma mulher volta, comemora por dentro como se tivesse vencido um campeonato. Ego inflado, esperança acesa, coração acelerado. Mas aqui vai a realidade nua e crua. Só porque ela voltou, não significa que ela te escolheu de novo. O problema não é ela voltar. O problema é você interpretar esse retorno como uma vitória, sem entender o motivo, sem analisar o contexto, sem fazer perguntas certas. Muitas mulheres voltam sem intenção de recomeçar. Elas voltam por curiosidade, por carência, por impulso, por insegurança. E, em alguns casos, voltam só para ver se você ainda está no mesmo lugar, emocionalmente disponível, fraco, entregue. Sabe aquele cara que foi dispensado, levou um preciso de um tempo, viu ela seguir a vida como se nada tivesse acontecido. E 2 meses depois, ela volta sorrindo, dizendo que estava com saudades? Ele acha que venceu. Ela só queria confirmar que o banco de reserva ainda estava lá, de uniforme, esperando. É duro de ouvir? Mas é isso que separa os homens dos emocionados. Você não deve comemorar um retorno. Você deve investigar, perguntar a si mesmo: por que agora? O que ela viveu lá fora? O que fez ela mudar de ideia? Ela quer recomeçar ou só se aliviar da culpa? Se você comemora antes de entender, você entrega poder. Você vira o acesso fácil, o cara previsível, que aceita qualquer migalha só porque ainda sente algo. Homem que se valoriza não celebra o retorno de quem foi, sem antes ver se essa pessoa realmente mudou. Ela voltou? Beleza. Mantenha o controle, mantenha o tom, mantenha a dúvida no ar. Porque a mulher que volta esperando encontrar o mesmo homem que deixou, precisa perceber que ele evoluiu. Você não tem que fechar a porta, mas também não tem que abrir com tapete vermelho. Segundo, desconfie da intenção, não do sorriso. Ela voltou sorrindo. Doce, calma, leve, te trata bem, diz que pensou muito, que sentiu sua falta, que ficou confusa, que agora enxerga as coisas com mais clareza. E aí você relaxa, se convence que o que passou foi só um erro. Pensa, se ela está assim é porque se arrependeu. Mas será que foi isso mesmo? Aqui vai a verdade que muito homem ignora. O sorriso pode esconder segundas intenções. E não é porque ela é má, é porque ela é humana.
E ser humano volta quando sente falta, mas também quando sente ego ferido, solidão ou até vazio emocional. Muitas vezes ela não volta por amor. Volta porque as outras opções decepcionaram, porque o mundo lá fora não entregou o que ela esperava. E adivinha quem está no histórico? Você. Ela sabe que você a tratava bem, que tinha sentimento, que ainda gosta. E mesmo que não diga, ela sabe que um sorriso, uma palavra certa, um contato leve, é o suficiente para te fazer baixar a guarda. É aí que mora o perigo. Você acredita no sorriso e esquece de observar a intenção. Mas o homem que se conhece lê o que está por trás do gesto. O que ela está buscando? Validação? Conforto? Um porto seguro temporário? Ou ela realmente entendeu o valor que você tem? Desconfiar da intenção não é ser frio. É ser homem com visão. É proteger sua energia, sua paz, sua dignidade. Porque se você aceita de volta uma mulher sem testar o motivo da volta, você pode acabar virando escada emocional para ela subir e depois te largar lá embaixo de novo. Então, antes de reagir ao sorriso, leia o silêncio. Antes de acreditar na conversa, perceba a energia. Antes de se entregar, leia as intenções. Ela pode sorrir com os lábios, mas só a atitude vai mostrar se o coração dela realmente voltou. 3. Ouça o que ela diz e o que ela não diz. Quando uma mulher volta, ela fala. Fala que pensou, que sentiu sua falta, que estava confusa. Fala que agora está diferente, que percebeu o valor da relação. Ela pode até dizer que você sempre foi especial. Mas o homem que é consciente não escuta só as palavras, escuta o que está por trás delas. Porque nem tudo que ela diz é mentira, mas nem tudo que ela esconde é verdade demais para ser dita. E é aí que está o segredo. O que ela não fala, quase sempre, diz mais sobre ela do que qualquer discurso pronto. Ela pode dizer que voltou porque percebeu que você é importante, mas não diz que ficou com outro nesse tempo. Pode dizer que não encontrou ninguém como você, mas não conta que só lembrou de você quando as coisas com o outro deram errado. Ela pode dizer que sente falta da sua presença, mas não menciona o quanto te ignorava antes de ir embora. Ela diz que quer tentar de novo, mas não fala sobre o que realmente mudou dentro dela. É exatamente por isso que você precisa ter atenção emocional e não só ouvir com os ouvidos. Preste atenção nos silêncios, nos rodeios, nas respostas vagas, na forma como ela desvia de certos assuntos. Não desconforto ao tocar em pontos específicos. Mulher que volta com intenção real, se abre, fala com clareza, assume os erros, traz vulnerabilidade verdadeira, não roteirinho emocional ensaiado. E tem mais. Observe também a linguagem corporal, o tom de voz, o olho no olho, a coerência entre o que ela diz e o que ela faz. Porque tem mulher que fala doce, mas age com distância. Tem mulher que promete recomeço, mas evita profundidade. Ouvir não é só escutar, é interpretar. E o homem que só escuta o que ela diz, sem analisar o que ela evita dizer, corre o risco de cair na mesma história, de novo. 4. Não volte no impulso. Você ficou semanas pensando nela, lembrando de tudo, repassando cada conversa, imaginando como teria sido se ela tivesse ficado. E agora, do nada, ela volta. Seu coração dispara, sua mente entra em euforia. Você pensa, agora vai. E sem pensar duas vezes, você volta. Parabéns, você acabou de se entregar no impulso. E isso, meu irmão, é tudo que você não deve fazer. Sabe qual é o maior erro dos homens nessa situação? Responder com emoção a algo que precisa de racionalidade. Ela te deixou. Ela seguiu em frente. Ela escolheu sair. E agora que ela retorna, você corre para abrir a porta sem nem se perguntar: por que eu deveria aceitar? Você age como quem está carente, não como quem tem clareza. E isso revela tudo. Você não superou. Você esperou. Essa crítica é direta. Tem muito homem que diz que se ama, mas basta uma mulher do passado aparecer para ele esquecer o valor que tem. Volta por carência. Volta por medo de ficar sozinho. Volta por saudade mal resolvida. Volta porque ainda está preso ao passado. Mas homem maduro não volta por impulso. Ele avalia,
ele observa, ele testa, ele se impõe. Você precisa entender, o simples fato de uma mulher voltar não significa que você deve aceitá-la de volta. Voltar não é fraqueza, mas voltar sem critério é burrice emocional. Antes de reabrir espaço, pense: essa volta é real ou momentânea? Ela mudou ou só sentiu falta do conforto que você dava? Eu estou aceitando por escolha ou por emoção? Impulso só serve para destruir tudo que você reconstruiu depois que ela foi embora. Portanto, segure o coração. Olhe nos olhos dela e nos seus também. Voltar pode ser certo, mas só se for consciente, equilibrado e com o homem que você se tornou, não com o carente que ela deixou. Quinto, nunca volte carente. Se tem um erro que destrói o respeito de uma mulher em segundos, é esse, o homem que volta carente. Você acha que está sendo romântico, que está lutando por ela, que está provando o quanto ainda sente. Mas o que ela enxerga é bem diferente. Um homem emocionalmente dependente, vulnerável demais e fraco para se manter firme. Voltar carente não mostra amor, mostra falta de controle, mostra que você está disposto a aceitar qualquer migalha, só para não ficar sozinho. E tem mais, mulher sente isso de longe. Ela percebe quando você está voltando porque quer ela ou porque precisa de alguém. E acredite, o homem que precisa desesperadamente perde o valor. Você acha que vai reconquistar ela com intensidade, palavras doces e promessas? Mas ela não está avaliando sua emoção, está avaliando sua postura. A carência nunca foi sinônimo de respeito. Aliás, ela pode até te aceitar de volta, mas não por amor, por conveniência, por controle, por pena. E aí você vira o quê? Um retorno temporário, um conforto emocional descartável. Se você ainda está carente, inseguro, cheio de medo de perdê-la de novo, então você não está pronto para voltar, porque o homem que volta carente entrega todo o poder nas mãos dela. E sabe o que ela faz com esse poder? Na maioria das vezes, perde o interesse. Essa é a realidade. Você precisa se reconstruir antes de reconstruir algo com ela. Você precisa voltar por escolha, não por desespero. Você precisa estar tão firme que mesmo se ela sair de novo, você continua inteiro. Então, se você ainda está naquele estado de precisar dela para se sentir bem, não volte. Se valorize, se fortaleça, se cure. Porque mulher admira o homem que se ama, mas pisa no homem que não consegue viver sem ela. 6. Teste o nível de arrependimento. Ela disse que se arrependeu, disse que pensou muito, disse que sente sua falta. Mas, e aí? O que ela está disposta a fazer com esse arrependimento? Homem que se valoriza não acredita só no discurso. Ele testa, ele observa, ele exige congruência, porque arrependimento real vem com mudança de postura, não só com emoção. Não adianta ela dizer que quer tentar de novo, mas repetir os mesmos erros. Não adianta ela prometer que agora está diferente, se age igual. Não adianta ela dizer que te ama se o comportamento continua frio, instável ou distante. Arrependimento de verdade vem com entrega, com esforço, com responsabilidade afetiva, com ações visíveis, não só frases prontas. Quer saber se ela realmente se arrependeu? Veja se ela reconhece o que fez, se ela assume a escolha que tomou quando foi embora, se ela olha nos seus olhos e fala do que causou em você, sem fugir, sem dramatizar, sem inverter o jogo. Homem desperto não perdoa no impulso. Ele dá espaço, ele cria barreiras, ele observa se ela está tentando provar ou só falando bonito. Sabe qual é o problema? Tem mulher que volta dizendo me arrependi, só para ver se você ainda está no mesmo lugar emocional. E quando percebe que está, relaxa. Volta para a zona de conforto. Some de novo. Por isso você precisa ser claro. Se você realmente se arrependeu, mostre. Mostre na constância, na presença, na disposição de reconstruir a confiança, dia após dia. Não é sobre vingança, é sobre postura, sobre não aceitar um retorno frágil só porque sente algo. Arrependimento real não tem medo de esforço. E se ela não está disposta a se esforçar, talvez ela só esteja com saudade.
da sua facilidade. Priority 7. Observe se ela mudou ou só voltou. Ela voltou. Está falando tudo o que você queria ouvir. Tá mais doce, tá presente, tá leve. Mas a pergunta que poucos fazem é simples. Ela mudou ou só voltou? Tem uma diferença gigantesca entre voltar por saudade e voltar transformada. Muitos homens confundem presença com evolução. Acham que o simples fato de ela estar ali de novo já é prova de que ela aprendeu a lição. Mas, irmão, presença não prova nada. Mudança real aparece em atitudes consistentes. Olha bem, ela ainda evita conversas difíceis, ainda joga indireta em vez de resolver as coisas de frente, ainda some quando não está confortável, ainda faz você se sentir pequeno quando fala sério? Se sim, ela só voltou, não mudou. E tem mais. Às vezes ela volta mais calma, mais fofa, mais disposta, mas é temporário. É o modo performance. Ela quer te reconquistar emocionalmente, mas não reconstruiu nada internamente. E o que acontece? Você baixa a guarda, aceita de novo. E em 2 semanas está no mesmo ciclo tóxico de antes, com as mesmas dinâmicas, os mesmos ruídos, as mesmas frustrações. Por isso, o homem que acordou não se empolga com o retorno. Ele analisa comportamento. Você tem que olhar além do discurso, ver se ela reconhece o que te causou. Se ela tem atitudes novas diante de situações antigas, se ela está mais madura emocionalmente ou só mais carente. Mudança não é se vestir diferente ou mandar mais mensagens. É agir diferente nos momentos críticos. Então fica o alerta. Ela pode ter voltado porque sentiu sua falta, mas isso não significa que aprendeu alguma coisa. E se você não souber diferenciar retorno de evolução, vai cair no mesmo erro. Com o mesmo rosto, mas com mais desgaste. Você não quer só ela de volta. Você quer uma mulher pronta para fazer diferente. 8º. Não facilite demais. Ela foi embora, virou as costas, escolheu te deixar. Agora, do nada, ela volta. E você quer fazer o quê? Receber de braços abertos, sem perguntas, sem critério, sem limite? Se sim, você está mostrando exatamente o que ela precisa saber para nunca te valorizar de verdade. Homem que facilita demais depois de ser deixado passa uma mensagem clara, mesmo sem perceber. Você pode me abandonar e voltar quando quiser. Eu ainda vou estar aqui. O problema não é perdoar. O problema é aceitar de volta como se nada tivesse acontecido. A mulher que volta precisa sentir que existe um novo padrão, uma nova versão sua, uma nova postura. Se você deixa tudo do jeito que era, age como antes. Trata ela com a mesma entrega de sempre. Você não mostra evolução. Você mostra fraqueza emocional. E mais, você perde o poder de decisão. Ela percebe que não precisa provar nada, que só o retorno dela já foi suficiente para você se render. E aí? Você acha que isso vai gerar mais respeito? Não, vai gerar zona de conforto para ela e desvalorização para você. Você precisa mostrar que as coisas mudaram, que agora você tem critérios, que você não está aceitando ela por carência, mas porque existe clareza, e que, acima de tudo, se ela quiser recomeçar, vai precisar mostrar consistência. Não é sobre orgulho, é sobre padrão. É sobre deixar claro que quem vai e volta não encontra a mesma porta. Encontra um novo você. Então, não facilite demais. Você pode até abrir espaço, mas com calma, com limites, com equilíbrio. Ela precisa entender que o retorno dela não é automático. É merecido, se houver verdade. 9. Coloque regras novas ou repita o mesmo erro. Se ela voltou, é porque algo mudou, ou na vida dela, você na sua postura, ou nos dois. Mas se nada mudar nas regras, o final vai ser o mesmo. Você vai viver um remake do mesmo filme, só que com menos paciência. O homem que aceita uma mulher de volta sem redefinir os limites, os valores e o tipo de relação que quer, está se jogando num ciclo vicioso. Por quê? Porque tudo que não foi resolvido antes vai voltar à tona. Não importa o quanto vocês se gostem. Sem regras novas, sem comunicação direta, sem alinhamento, o amor não sustenta. Você precisa dizer o que tolera e o que não tolera mais. Você precisa deixar claro que agora é diferente. Que o cara que ela deixou
Não existe mais. Se antes ela sumia e você aceitava, agora não mais. Se antes ela evitava conversa séria e você deixava passar, agora isso tem consequência. Se antes você aceitava ficar sempre em segundo plano, agora ou ela te prioriza ou você se retira. Homem que volta igual ao que era, aceita o mesmo tratamento que recebeu antes. E o resultado será sempre o mesmo: frustração, desgaste, fim. O retorno de uma mulher precisa ser seguido de novos termos. Não é sobre controle, é sobre estrutura. Não é sobre mandar, é sobre deixar claro o que você espera. Se ela quer voltar, ótimo. Mas agora ela volta para uma relação com base, direção e maturidade emocional. E se não for assim, nem começa. Porque quem não coloca regras, aceita qualquer coisa. E aceitar qualquer coisa, depois de já ter sido deixado, é o caminho mais rápido para ser deixado de novo. Só que sem dignidade. 10. Seja homem para aceitar ou recusar. Ela voltou. Está ali, presente, dizendo que quer tentar de novo. Agora é com você. Você vai aceitar ou vai recusar? E seja qual for a resposta, entenda uma coisa. Você precisa ser homem suficiente para bancar a decisão. Aceitar ela de volta não te faz fraco, se for por consciência, não por carência. Recusar também não te faz frio, se for por clareza, não por mágoa. Mas o que não dá é agir sem pensar, aceitar para não ficar sozinho, recusar só para se vingar. Ambos os extremos mostram imaturidade emocional. O verdadeiro homem olha além do que sente. Ele avalia o que viveu, o que sofreu, o que ela causou e, mais ainda, o que ela está disposta a fazer diferente. Se ela voltou de verdade, com mudança, com maturidade, com ação, e você ainda tem espaço dentro de você para construir com ela, então aceite. Mas aceite com força, com critério, com presença, agora. Se você percebe que ela voltou só por conforto, tédio, ego ferido ou conveniência, tenha coragem de recusar. Mesmo que o coração pese, mesmo que a saudade grite, mesmo que sua vontade diga sim, se sua consciência diz não, honre sua evolução, porque no fim das contas a decisão é sua. Mas o impacto dessa decisão vai ecoar por muito tempo, então não escolha com medo, escolha com postura, porque ser homem não é só saber reconquistar, é saber reconhecer quando algo já não serve mais, mesmo que ainda doa. Ela voltar não é a vitória, a sua reação é: se você já viveu isso, ou está vivendo, comenta aqui embaixo. Quero saber como foi para você. Quero ouvir tua história, tua verdade, sem filtro. Esse espaço é para homens que pensam, sentem e estão prontos para evoluir de verdade. Respondo quem comentar. Vamos trocar ideia de homem para homem. Aqui você não está sozinho. Você está com quem também já teve que escolher entre o coração e o respeito próprio.